Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Tudo bem, Déia? Tudo bom? E aí, pronta para mais um bate-papo? Sim, hoje tá bem legal, né? Hoje tá legal, a gente vai entender um pouco sobre a relação do transporte e agora esse novo mundo digital, né, Dani? Sim. Uma nova forma de vantagens, né? de oferecer o transporte. E para falar com a gente, está aqui no nosso sofá o Fernando Dutra, que é Head Comercial e de Operações da Mots Transportes. Acertei? Acertou, perfeito. Bem-vindo! Falei que ela era boa. Bem-vindo aqui ao Vozes. Legal, obrigado, né? Obrigado, Dani, pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Esse canal super importante para o nosso segmento, né? E para mim que vivo o transporte rodoviário desde que eu sou pequeno, meu pai é caminhoneiro, acabei não contando para vocês. Olha Então, só. vivo nesse universo desde de criança, então sou um apaixonado por isso. Então é sempre um prazer estar falando disso com vocês. Eu imagino, né? Porque quando a gente faz parte da infância é bem legal, né? Continuar assim É verdade. no processo. Fernando, a gente sempre ouviu falar, né, já faz um bom tempo, sobre transportadora digital, que é aí o mercado que vocês atuam, a Mots atua. Mas aí eu acho que ainda tem uma série de dúvidas, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, até a gente mesmo, né, tentando entender mesmo como que funciona o transporte quando a gente fala de transportadora digital. Então, não sei, qual a principal diferença, sem ser só a questão dos caminhões, né? Mas a transporte de uma transportadora física para uma digital. Como que funciona esse mercado que você atua? Até porque você então viveu na infância um outro tipo de transporte, agora uma nova era. Legal, muito legal. E boa pergunta para a gente começar a conversa, Dani. Acho que o grande ponto, né? A Mots, ela se intitula uma transportadora digital, né? Por que uma transportadora digital? Primeiro porque a gente é uma transportadora. Transportadora porque a gente é responsável pela carga do ponto A ao ponto B, a gente emite os documentos, a gente paga o motorista, a gente cobra quem está nos contratando, a gente é responsável por todos os pagamentos dos impostos, a gente é responsável por qualquer anomalia que aconteça durante o transporte, então a gente de fato é um transportador responsável pela carga. E do outro lado, digital, porque a gente é asset light, né? A gente não tem caminhões físicos, né? Além dos caminhões que a gente precisa ter para ser uma transportadora, né, de fato, aqui no Brasil, os caminhões que fazem o nosso transporte não pertencem à Mots, né? Não são da Mots. Por isso que a gente se intitula como digital. Então, no final, a Mots ela tem que encontrar dois grandes, né, players para fazer com que tudo isso aconteça. De um lado, quem precisa transportar, que a gente chama de embarcador, e do outro lado, quem tem a capacidade de realizar o transporte, que pode ser um motorista autônomo, que tem o seu próprio caminhão, ou até um pequeno transportador, que tem seus 10, 30, até 50 caminhões, também faz parte do universo da Mots. Então ela conecta esses dois lados e faz com que o transporte aconteça. Por isso que a gente se intitula um transportador digital, utilizando tecnologia para fazer com que todo esse processo ganhe eficiência e nível de serviço. Fernando, e como você já está há quanto tempo no mercado, a Mots? A Mots nasceu em 2020. 2020. E como hoje, você pode falar um pouco da sua estrutura, assim, tamanho desse universo dentro da Mots, né? Clientes, ou cargas transportadas, ou até número de contratados aí que vocês têm. E para chegar a esse universo, como foi? Porque é dentro de um novo mundo, né? Uma nova forma de gestão, de fazer negócios. Então eu queria entender também como que é o comportamento do mercado quando se fala em transportadora digital. Bom, eu vou até te contar uma história curiosa, né? Quando eu recebi o convite para vir para a Mots, meu primeiro dia de trabalho, eu cheguei no escritório da Mots e perguntei para uma mocinha que estava sentada lá onde era a Mots, né, lá no 10º ou 14º andar, e ela falou, a Mots é aqui. E era uma área triangular, que tinham 4 cadeiras, 2 caixas de computador em uma, 2 caixas de computador em outra, e a mocinha sentada. E eu falei, aqui é a Mots. Na verdade, MOVC, né? Era outro nome lá atrás, depois eu posso contar um pouquinho mais da história. E a gente ficava numa área que era modular, né? Porque a Mots ia crescer, né? A gente sabia que a gente ia crescer de maneira muito rápida. Então a gente foi crescendo pouco a pouco. E ali, depois de 3 meses, a gente estava num espaço, né, um pouco maior. Depois de 3 meses, mudamos de novo. Dali 6 meses, a gente já tinha metade de um andar, né? Na primeira instalação nossa que ficava ali na Renato Paes de Barros. E aí depois a gente teve que se mudar, né, porque a gente continuou crescendo e hoje a gente está, né, perto do Parque Ibirapuera, num andar que é só nosso, que quando a gente chegou lá, a gente falou, a gente errou o tamanho, muito grande o que a gente precisa. 6 meses depois, a gente olha, erramos o tamanho. É menor do que a gente precisa, né? Então está crescendo muito rápido, né? Então hoje a Mots tem em torno de 250 funcionários próprios,
né, já espalhados, né, tanto nos escritórios de São Paulo, escritório de Curitiba, que a gente tem uma operação importante, que fica o nosso centro de controle operacional, e também nas pontas, que eu vou falar um pouco do modelo, que a gente é digital, mas a gente não é só digital. A gente se intitula até como Phygital, a nossa forma de atuação, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E fora os nossos funcionários, a Mott's também atua com parceiros espalhados pelo Brasil, e somando os funcionários dos nossos parceiros, a gente passa de 500 pessoas que ficam nas operações. Porque, né, acho que, indo mais por esse lado, a gente vê a digitalização tomando conta de todos os segmentos, né, do país, mas a gente sabe que o transporte rodoviário de cargas, ele ainda é um segmento que a gente sabe, né, os motoristas têm mais de 50 anos de idade, não são nativos digitais, então essa transição do analógico para o digital, ela não acontece ou não vai acontecer de uma hora para outra. Então a Mott's, ela não acredita nessa virada de chave, nessa disrupção. A gente acredita que isso vai acontecer de maneira contínua. Então, além de ter todo o nosso investimento em tecnologia, todos os nossos sistemas, processos e tecnologias, a gente tem diversas pessoas espalhadas, né, nos mais de 150 postos que a Mott's está presente no Brasil, para poder fazer com que o transporte aconteça de maneira fluida, né? O motorista, a gente sabe o quanto que ele precisa desse contato humano, o quanto que ele precisa, né? Ele vive fora de casa, vive viajando, tem essa dificuldade com tecnologia, então a Mott's, ela vem para ajudar nessa transição, para fazer com que essa transição aconteça dentro do país. Então, a estrutura física, ela tem que andar junto com o digital, na nossa visão. Mas como que vocês fazem, né, para trazer esse motorista? Porque você estava até falando para a gente aqui nos bastidores que tem operações que você contrata transportadores, como o caso do agro, e outras que o motorista autônomo atende perfeitamente, né, ele tendo lá o caminhão dele, enfim. Como é feita essa captação? Porque eu acredito que o embarcador, talvez, até por ele já estar um pouco mais à frente ali, não sei se eu estou falando errado ou pensando errado, mas ele já tem olha, eu estou precisando carregar isso, me ajuda, né? E como que você chega nesse outro motorista, até por conta dessa aversão, às vezes, à tecnologia, enfim. Como que você faz esse processo? Legal. Chega nele? Bacana, boa pergunta. Eu acho que o motorista tem aversão à tecnologia, ele tem dificuldade com a tecnologia. Né? Eu lembro a minha mãe, o primeiro celular que eu dei para ela, deve ter sido uns 10 anos atrás, ela não sabia utilizar. Né? 5 anos depois, ela instalou o Facebook no celular dela. Levou 5 anos. 10 anos depois, ela já consegue fazer post sem errar muita coisa. Então, é um processo de transição. Com o motorista, é muito parecido. Então, acho que cabe a gente, Dani, o processo de catequização ou o processo de educação digital do motorista. Né? Dado que eles não são nativamente digitais, a gente precisa fazer isso. Agora, quando a gente faz pesquisas, mais de 99% dos motoristas possuem smartphone, mais de 95% smartphone com internet. Então, eles têm equipamentos, eles têm acesso à tecnologia, o WhatsApp praticamente todos utilizam. Sim. Né? Então, acho que cabe às empresas de tecnologia fazer com que esse processo seja mais fluido. Eu vou te contar uma curiosidade, né? Como a gente agencia motoristas. A Mott's veio se especializando nesse processo de agenciamento e hoje a gente agencia motorista também via rede social. Então, eu consigo captar motorista via TikTok. O motorista adora ver vídeo. Adora, eles gostam. Adora. Mas desculpa até... Claro. Acompanhando o seu raciocínio, você pega na rede social, mas você acompanha esse motorista? A Mott's tem perfil nas redes sociais e a Mott's faz tráfego pago nessas redes sociais. Facebook, TikTok. E a Mott's coloca um anúncio, o motorista demonstra que tem interesse naquela carga ou naquela situação. E aí eu tenho uma célula de inside sales que liga para esse motorista para poder falar com ele e entender se de fato ele tem o perfil para carregar na Mott's. Então, e aí você tem, por exemplo, você pegou lá um motorista X no TikTok e tal, que mostrou interesse. Depois você faz o quê? Uma triagem? Você tem um cadastro padrão, legal, uma avaliação? Como que é feito isso? Aliás, eu queria saber como faz para ser um motorista da Mott's. É claro que o TikTok representa 0,0 alguma coisa das nossas participações ainda. A gente acredita muito no crescimento de agenciamento de motoristas por isso. Mas a gente tem diversos outros canais. Então eu tenho desde pessoas lá nas pontas que ficam falando com motoristas. A gente sabe que a realidade ainda, você pega os entroncamentos, grandes entroncamentos rodoviários para Rondonópolis ou nos portos, por exemplo, você tem diversas salinhas daquelas de transportadoras. Isso ainda é um canal muito importante para o nosso agenciamento. Os contatos de WhatsApp que os nossos funcionários têm na ponta são super importantes. A gente tem os nossos parceiros na ponta, a gente tem uma rede com agenciadores espalhados pelo Brasil. A gente agencia via os nossos aplicativos, as nossas plataformas, o motorista pode entrar lá
e buscar a sua carga por lá. Então a gente tem diversos canais que a gente foi se especializando para poder ter eficiência no agenciamento, dado que a gente não tem, né, caminhões. E isso a gente pode buscar não só motoristas autônomos, mas também transportadores. Então a gente tem diversos benefícios que a gente oferece para esses nossos parceiros, para os transportadores que estão dentro do nosso ecossistema, para fazer com que tudo isso aconteça. E acho que para fechar a tua pergunta, né, como a gente cadastra esses motoristas? Né, todos esses motoristas passam por uma avaliação super rigorosa de segurança, né, a gente sabe o cenário do Brasil, um cenário, né, bastante crítico em relação a cargas e tudo mais. Então, os motoristas passam por um gerenciamento de risco, né, dentro da Motis, por todos os processos. Estando habilitado, faz o cadastro no nosso aplicativo e a partir daí, né, ele passou por todo esse processo, ele pode fazer os transportes e ele é acompanhado por toda a nossa equipe. Ou seja, o mesmo critério da transportadora tradicional. As questões aí de risco, passa por essas plataformas de risco, né? Que tem... Sim, pelas gerenciadoras de risco. E aí você buscando esse motorista... Aí você faz essa ponte com o embarcador, é isso? Exato. Você tem ele ali, você faz a ponte, aí o negócio é fechado. E aí você acompanha como uma transportadora física todo o processo, é isso? Legal. Eu não conecto o motorista com o embarcador contrata a Motis. Ah, tá. Você contratou um motorista. Exatamente. Isso então, que te difere até de uma plataforma de frete. Porque às vezes as pessoas confundem. Legal. Boa pergunta. Até espaço para a gente, né, falar um pouquinho do nosso posicionamento. A Motis não se posiciona como uma plataforma. A gente não disponibiliza o nosso sistema para o embarcador entrar, postar uma carga e de lá ele contratar os motoristas através da Motis. A gente não faz isso. Né? A gente não entende que esse é o modelo no momento, acho que para o país. Então, o nosso posicionamento, a gente é uma transportadora de fato. Por isso que a gente se intitula uma transportadora digital. Então, o embarcador contrata a Motis e a Motis busca os motoristas, os transportadores e a Motis presta o serviço para o embarcador. É a Motis que faz a cobrança, é a Motis que fala onde a carga está, é a Motis que faz toda a prestação de serviço, contratando o motorista de outro lado. Então, inclusive, acho que só para finalizar essa questão da confusão que às vezes pode acontecer, então, para o motorista, na verdade, acaba nem tendo muito risco, né? Porque isso tudo é feito com vocês e vocês são responsáveis por todo o processo dele, do trabalho dele, assim como uma transportadora física. É isso? A Motis, ela oferece, ela trata algumas dores do motorista e dores do embarcador. Tá. Né? Então, quando a gente olha para o motorista, a Motis, primeiro, ela entra com uma... Eu sempre falo que a Motis é um misto entre uma startup e uma grande corporação. A gente é uma empresa nova, né, rápida, com investimento em tecnologia, né, com uma cabeça rápida de startup. Por outro lado, a gente tem, né, como DNA uma empresa, né, super sólida, quase centenária, que é a Votorantim Cimentos, que é a nossa única dona, com pensamentos de longo prazo, com pensamentos extremos de compliance, de processos. Então, a gente é um misto das duas coisas. Então, quando a gente entra com um motorista, a gente oferece para ele segurança, a gente oferece para ele disponibilidade de cargas, a gente oferece para o motorista um ecossistema de benefícios que ele pode comprar diesel mais barato, ele pode ter, a depender da fidelidade dele à Motis, ele pode ter acesso a seguros contra acidentes pessoais, a seguro de vida. Então, tem um monte de benefícios que o motorista pode ter, a depender do nível de relação dele com a Motis. Por outro lado, quando a gente olha para o embarcador, né, o embarcador, a gente sabe, né, a gente tem mais de 200 mil transportadoras hoje no Brasil, né, cadastradas. E a gente sabe, né, acho que o quão informal ainda é esse mercado. Sim, né? Sim. Quem está na ponta conhece um pouco disso. E a Motis, ela se posiciona, né, para esses embarcadores como uma empresa que está pronta para ajudar o Brasil a fazer essa transformação que precisa para o setor. Né? Então a gente se posiciona como uma empresa sólida, uma empresa de pensamento de longo prazo, uma empresa extremamente responsável, que entrega eficiência e nível de serviço atrelado ao que o embarcador precisa. Né? Então, esse é o posicionamento da Motis com o embarcador e a gente faz essa conexão dele com os motoristas e os transportadores. Fernando, você falou 200 transportadores cadastrados, né? São 200 empresas, são esses 200 CNPJs, aí vai de grande transportador até o pequeno motorista, é isso? Legal. Não, o que eu comentei é que hoje no Brasil a gente tem da ordem de 200 mil transportadoras cadastradas, né, como transportadoras no Brasil. Entendi. Quando a gente fala da Motis, nós já temos hoje mais de 100 mil motoristas cadastrados na nossa plataforma. Né, alguns que fazem mais cargas, outros que fazem menos, mas mais de 100 mil motoristas que permeiam o nosso ecossistema para poder fazer com que esses transportes aconteçam. E hoje é importante, por exemplo, no caso do motorista, ele estar cadastrado
na Motos que você fez lá. Vamos supor a captação dele por essas diversas mídias, enfim, e cadastrou ele para um determinado trabalho. E aí ele fica ali cadastrado, né? Ele acaba tendo uma preferência quando você vai ter um outro tipo de trabalho? É vantagem para ele? Aí a gente vai conhecendo o perfil do motorista, né, Dani? Se o motorista não está cadastrado, ele não tem acesso às cargas. Se o motorista está cadastrado, ele não tem acesso aos benefícios. Então, para a Motos manter essa relação, né, e essa oferta de cargas para o motorista, ele precisa estar cadastrado na nossa plataforma. Quanto mais a gente vai conhecendo o nosso motorista, vou te dar um exemplo. A gente, né, fez uma parceria com o Banco Votorantim para poder liberar, né, empréstimos pessoais com taxas menores ou até financiamentos com taxas menores para ele comprar ou renovar a frota dele. Inclusive, a gente tem caso super legal de um motorista aqui no interior de São Paulo que não só trocou o caminhão dele, mas também comprou um caminhão para o filho trabalhar, que é um dilema, né, importantíssimo que a gente vive da renovação. Da renovação, exatamente. E foi super emblemático esse caso. Mas por que a gente pôde proporcionar isso? Porque a gente tinha uma relação com o motorista, né, e aí ele teve acesso, né, aos benefícios que a gente consegue colocar dentro do nosso ecossistema. Então, é imprescindível que o motorista tenha cadastro e viva, né, o nosso dia a dia para poder se beneficiar de tudo isso. E até o financiamento, às vezes, sai assim um pouco mais amigável, digamos assim, porque ele está prestando o serviço para vocês, ele está recebendo da empresa, né? Então ele faz essa roda girar, digamos assim. Até a comprovação de crédito, né? Para comprovar crédito, toda essa situação, né? A informalidade do transporte, que a gente pega, né? A carta frete, que ainda é viva hoje no mercado. Bem viva. Cheques vivos no mercado em 2025, né? Então, isso o motorista não consegue comprovar renda. Exato. Né? Então, a Motos, ela vem de novo para ajudar nessa formalização do mercado e dar esse tipo de benefício para eles. Né? Fernando, eu queria saber agora do outro lado, né? O embarcador. Porque também, né, esse é um segmento, o setor de transporte ainda é um pouco tradicional, mais conservador e tal. E aí quando ele vai buscar, às vezes, como você faz para ele chegar até você, digamos assim, né? Confiar, né? Confiar, porque é uma transportadora digital, aí tem as tradicionais, aí... Como você disse, 200 mil cadastradas. Então, como faz? E aí eu até queria saber hoje vocês... Porque tem empresas que acabam se especializando, né? Ou no negócio agro, ou no transporte de combustível, enfim. Eu queria também saber um pouco, né, da variedade de produtos que a Motos transporta. Eu vou resumir que tem diversas histórias legais assim, desse aprendizado que a Motos foi tendo. Né? Eu cheguei na Motos em 2022... para poder criar área comercial. Né? Então, a Motos, até 2022, ela prestava serviço 99% para a Votorantim Cimentos. E aí, em 2022, a gente começou a abrir as portas para fora. E esse ano, o caminhar é que praticamente 40% do nosso faturamento já seja para fora da Votorantim Cimentos. Tamanho é o crescimento que a gente está avançando no mercado. E os segmentos, André, que a gente decidiu atuar, são dois os principais. A construção civil, por natureza, né, a gente nasceu de uma empresa da construção civil e, portanto, a gente tem muito know-how nesse segmento. E o outro segmento é o agronegócio. Né, eu vou te contar o porquê que a gente decidiu atuar nesse segmento. O mercado de transportes rodoviários no Brasil é um mercado de mais ou menos 400 bilhões de reais. Né, e quando a gente pega o maior transportador do Brasil, não deve ter 3% de market share. Ou seja, o transporte rodoviário é um mercado extremamente fragmentado e por algumas razões. Primeiro, porque o Brasil é um país enorme, né? Então a forma de contratação de fretes no Sul é completamente diferente da forma de contratação de um frete no Nordeste ou da forma de você se relacionar com o motorista. Segundo, o transporte é um mercado com margens muito apertadas. Então, ou você é bom no que você faz ou você está fora do mercado. Então, se você quiser atender tudo, você não vai ser bom em nada e você rapidamente é expulso do mercado. Né? Então, e terceiro ponto, que transportar combustível é completamente diferente de transportar cimento, que é diferente de transportar soja. Então, são caminhões diferentes, são níveis de serviço diferentes, tecnologias diferentes que são necessárias. Profissionais diferentes, requisitos diferentes, regulações diferentes. Então, olhando para esse estudo, até para o tamanho de mercados, quando a gente olha para o agronegócio, ele é muito complementar ou tem as suas similaridades com o segmento da construção civil. Primeiro porque ele tem fluxos que são sinérgicos, então quando você coloca sinergia nos fluxos, você consegue ganhar densidade de malha e, portanto, colocar mais eficiência no circuito. Segundo, são transportes que eles têm uma característica fundamental que são altas volumetrias e baixa complexidade.
Baixa complexidade na linha que um transporte você sai do ponto A para o ponto B. Né? A gente não faz inúmeros transportes que você faz roteirização ou tem coisas do tipo. Né? Então, são grandes volumetrias e baixa complexidade. E os caminhões são muito parecidos. São caminhões carga seca, graneleiro, caminhões caçamba, que atendem tanto a construção civil quanto ao agronegócio. Então, olhando para tudo isso, esses foram os 2 grandes segmentos que a gente decidiu atuar. E como é que a gente chega nos embarcadores, que foi a tua primeira pergunta. O mercado de transportes é um mercado que, por mais que a gente coloque tecnologia, que a gente coloque processos, ele é um mercado de extrema relação ainda. Né? O agronegócio, principalmente, é um mercado que, tradicionalmente, ele vive de relação. Né? Você precisa ter relação lá na ponta. Então, a gente foi aprendendo e ajustando muito a forma como a gente foi para o mercado para buscar a entrada. A gente teve que começar, naturalmente, por empresas menores do agro. Né? Então, a gente começou atendendo pequenos produtores, pequenas empresas, pequenas indústrias, até que uma indústria pequena que se atende e atende bem, te habilita para você acessar uma indústria um pouquinho maior, né, e que te dá uma oportunidade de fazer isso acontecer. Né? A gente trouxe para dentro de casa profissionais que têm bom networking, né, no mercado, que facilita também a nossa entrada, mas acho que a nossa grande bandeira é aliar a eficiência de transportes com o nível de serviço. Então, a gente já abriu mão de inúmeros atendimentos, de inúmeros clientes, porque a gente ainda não estava pronto para fazer. Na cultura de algodão, por exemplo, a gente começou o agro atendendo soja, milho e fertilizante praticamente. Inúmeras vezes apareceu no momento aqui pra gente a oportunidade de transportar algodão e a gente optou por não fazer, porque transportar algodão é completamente diferente do que transportar soja. Então, a gente se preparou dentro de casa, com processos, com tecnologia, com seguro, né, com parceiros capazes de fazer isso acontecer, e aí então a gente começou a dar os primeiros passos e começamos a navegar agora no algodão, por exemplo. Então acho que a gente vem de maneira muito responsável, né, entregando bons níveis de serviço aliados à eficiência para poder ganhar espaço, e assim a gente tem feito, e hoje a gente tem mais de 300 clientes só dentro do agro, na construção civil, mais uns 50 clientes diferentes já atuando com a gente. Fora a Votorantim. E esses 50 clientes da construção civil prestam também, tem alguma relação de prestação de serviço para a Votorantim ou não? São clientes à parte, independentes? Pode ser que tenha, né? Então, às vezes tem uma indústria que fornece insumos para a Votorantim que a gente possa atender, mas a gente atende, inclusive, concorrentes da Votorantim. Entendi. Mas a Votorantim, eu sei que ela tem frota. Né? Ela tem frota própria ou não? Ou eu estou enganada? Pelas empresas dela de... Quando fala do transporte de cimento, não. Quando você fala da empresa de concreto, da Engemix, eles têm frota própria. De alguma forma vocês administram também não, essa? Aí tá. E você tem, por exemplo, vocês devem ser também, não sei, por não ter uma estrutura física, né, de caminhões, vocês devem ser também mais competitivos dentro desse mercado. E também por conta disso, talvez vocês tenham mais procura para outros segmentos. Então, as minhas 2 perguntas agora são assim: vocês são mais realmente competitivos por não ter essa estrutura física em relação a uma transportadora que tem que administrar caminhões, frota, né? Tem que fazer uma renovação. E se vocês pensam, agora que vocês estão super estruturados na questão do agro, enfim, em abrir para outros segmentos que também estão crescendo aí no setor. Legal, boas perguntas, Dani. Quando a gente fala em competitividade, falando do agenciamento em si, a gente é muito competitivo. A gente foi se especializando, né, desde o nascimento da Motis, como eu falei, em formas de agenciar o motorista, e isso nos fez, de fato, ganhar muita competitividade, né, para esses segmentos onde a gente atua. Mas lá no começo, né, em 2022, quando a gente foi começar a entrar no agronegócio, diversas empresas do agro exigia que a gente tivesse frota. Por quê? Por conta de um pensamento de que a frota por requisito, ela te entrega mais nível de serviço. Se você só agencia, você, talvez no momento de pico de safra, no momento de escoamento mais forte, você não vai conseguir atender a gente. Porque não vai ter caminhão. Entendi. E a gente começou a desmistificar um pouco disso, né? Quando você pega, às vezes, você tem um transportador que tem 100 caminhões. E aí ele fala com 200 empresas do agro e mostra que ele tem 100 caminhões. Se ele dividir esses 100 caminhões dele para as 200 empresas que ele atende, não sobra um caminhão por empresa. Não vai ter demanda. Não é a frota dele que faz com que ele garanta nível de serviço. São os processos,
São as frotas, são a tecnologia, é a forma como a empresa se posiciona. E a gente foi desmistificando isso, mas um dos caminhos que a gente adotou, até para conseguir avançar de maneira mais rápida, foi fazer parcerias com transportadores frotistas. Então a gente tem parcerias com diversos transportadores frotistas em determinadas regiões do país, Mato Grosso, Goiás, Matopi, Paraná, Mato Grosso do Sul, que representam a MOTS naquela região. Então no final, a gente fez um combo super legal para o embarcador, que é, de um lado a gente tem a MOTS, uma empresa que pensa a longo prazo, que tem uma Votorantim por trás, com capital super sólido, processo de auditoria, compliance, tecnologia, e de outro lado eu tenho uma empresa que possui caminhões, que detém um know-how local extremamente forte, uma capacidade de execução inigualável. Junto as duas coisas, eu estou aqui para prestar o melhor serviço para o embarcador. E aí eu consigo aliar, de um lado, a frota do transportador, que normalmente ela é um pouquinho mais cara, mas ela entrega um nível de serviço mais alto, com a capacidade de agenciamento, que ela tem um nível de risco um pouquinho maior, mas ela tem uma competitividade também mais alta. Então você alia custo com nível de serviço da forma como o embarcador quer transportar. Então esse é o nosso posicionamento para o embarcador hoje, para fazer, né, com que tudo isso aconteça. E você elimina, como MOTS, a maior dor desse segmento, que é o custo de combustível, né? E aí você... Não é? Isso te traz também uma vantagem operacional, ou não? Sim, a gente tem iniciativas de combustível, porque no final o combustível hoje representa 40% praticamente do transporte, né? Quando a gente pesquisa as dores do motorista, né? Fora o preço do frete, que sempre é a dor do motorista e a dor do embarcador. É a dor dos dois lados, né? Então, tirando o preço do frete, traduzindo isso em outros pontos, o diesel passa a ser a primeira dor dos motoristas, né, que é o principal custo deles, né? Tanto do motorista quanto de uma transportadora gigante, né? Aí, né? Então, de fato, a MOTS, quando a gente olha os motoristas autônomos, principalmente, a gente tem hoje parceria com mais de 70 postos, né, localizados em diversas regiões do Brasil, que se o motorista, né, tiver um certo nível de relacionamento com a MOTS, ele consegue comprar diesel a 10, 15, às vezes a 20 centavos mais barato nesses postos. Caramba! E com isso é um ganho triplo, né? Porque a MOTS, o motorista consegue ter um desconto no diesel, o posto consegue ter mais volume e a MOTS, por fim, tem mais fidelização do motorista e consegue prestar mais serviço para o embarcador. Então, a gente avançou, né, muito forte com isso para poder, né, ganhar esse tracionamento. E voltando, acho que para responder a tua outra pergunta, Dani, sobre a MOTS atuar em outros segmentos, a gente tem sim planos de avançar em outros segmentos, de maneira, né, muito desenhada, muito articulada, né? Então a gente começou recentemente a trabalhar em algodão e açúcar dentro do agro, né? Porque mesmo dentro do agro você tem subsegmentos ali super distintos, né? E agora a gente entra já no açúcar, no algodão, sementes, num futuro, né, breve, a gente deve entrar em granel líquido. E também tem planos, né, no futuro para a gente entrar em outros segmentos, papel, celulose, bebidas. É bacana você falar sobre a grande parte aí dos segmentos que você citou são dentro ainda do agro, né? Agora você falou bebidas. Faz sentido para você ir para o segmento de serviços? Eu te faço essa pergunta porque a gente tem falado muito com executivos aí do mercado, do setor, tanto da indústria produtora de caminhões, quanto executivos e tal, e a gente tem visto um movimento, né, no Brasil para serviços. Sim. Muito grande, inclusive os caminhões pesados que estão mais sendo faturados este ano, mesmo com uma queda, estão sendo faturados para transporte aí no segmento de serviços, muito mais do que o agro. Então eu queria perguntar também, porque vocês devem fazer estudos de mercado e tal, vislumbrando esse crescimento, esse aquecimento aí que vocês querem caminhar para os serviços aí a partir da bebida, por exemplo? Quando a gente olha na folha do mercado, o mercado é 400 bi. A gente, por mais que a gente está crescendo, né, e esse ano a gente caminha para faturar mais de 2 bi, né, como transportadora, a gente ainda é muito pequeno no mercado. Tem muito espaço no mercado brasileiro para poder avançar. Mas a gente olha isso de maneira muito estratégica para entender quais são os nossos próximos passos, né? Então, a gente sair do transporte de agro e construção civil para um transporte de um e-commerce que entrega as compras que vocês fazem na casa de vocês, são mundos muito antagônicos, né? Muito diferentes. Então, ele é uma distância que não faz sentido para a gente hoje. Quem sabe num futuro, né? Num futuro muito distante.
Mas quando a gente olha, né, outros mercados aqui no meio, eles têm distâncias menores, né? Então, quanto mais próximo o mercado ele está de distância da nossa capacidade hoje, do nível de tecnologia que a gente tem de prestação de serviço, mais próximo está a gente de entrar dentro desse mercado. Então, e a gente vai de maneira muito, muito tranquila, André, porque mesmo dentro do mercado de agro, de soja, milho e fertilizantes, né, em julho, por exemplo, a Mots ela fez mais ou menos 4,5% de todo o milho exportado do Brasil passou pelos caminhões da Mots, né, passaram pelos caminhões da Mots. Isso é muito importante, mas ainda é muito pequeno, né, não tem muito espaço. Então a gente vai avançar, sabendo que a gente tem os nossos segmentos aqui que estão desde o nosso início, né, e a gente vai continuar muito forte aqui, andando de maneira, né, devagar para os segmentos correlatos. Tá? Isso é legal. Você falou faturamento 2 bi esse ano, vocês vão fechar? Caminho para passar dos 2 bi. Então, mas o seu faturamento me remete a empresas grandes aí, eu não vou citar nomes, mas o seu faturamento é muito parecido com empresas que têm frota aí de 1.000 caminhões e... Você já está posicionado como uma média transportadora para grande, não? A gente está num crescimento muito forte, né? A gente, nos nossos planejamentos, né, em 2 anos, a gente dobra de novo o tamanho da companhia, né, para fora da Votorantim Cimentos, né, de tudo que a gente faz para fora da Votorantim Cimentos. Então a gente está numa trajetória muito forte de crescimento, né, nesses segmentos que a gente desenhou. Né? A gente foi reconhecida como, né, a 11ª maior transportadora por um ranking em 2024, das maiores e melhores do transporte. Então, acho que, mas independente do ranking, independente do tamanho, acho que a gente tem muito uma cabeça, André, de fato, sim, de gerar essa mudança que o transporte do Brasil precisa, né, de seriedade, de compromisso, de nível de serviço, né, de compliance, que acho que isso é o que vai levar a gente para... O ranking, ele é uma consequência. Né? Então, e também de formalidade, né, porque eu acho que quando você vai para o digital, você formaliza cada vez mais esse transporte, que quando você está na física... Você às vezes tem as brechas para você não usar a formalidade, né? Isso também acho que é um ponto importante. E uma coisa que eu queria ver com você, até a sua visão de mercado. Eu sei que você não pode divulgar números ainda desse ano, mas talvez num comparativo e também vendo as suas projeções, como que você está vendo esse mercado de transporte, analisando os números de 2024 e possivelmente que você já tem em mãos aí de 2025, mesmo com todas as questões econômicas que esse ano tá travando um pouco, né, as negociações, enfim. Como que você está vendo o mercado de transporte? O mercado de transportes, Dani, eu vejo que ele tá num cenário, num momento bastante complexo, né, porque, por um lado, a gente vê, né, o agro do Brasil crescendo, né, em taxas impressionantes, né, puxando o PIB do país, né, inclusive, mas a economia, de maneira geral, está avançando, ou seja, a necessidade de transportes cresce. Por outro lado, a gente vê a quantidade de motoristas no mercado caindo de maneira preocupante, né? Então, em 10 anos, a gente perdeu 1 milhão de motoristas no nosso país, né? Saiu de 5,5 milhões para 4,5 milhões, né? Mais ou menos, de motoristas no país. Então, quando você tem um crescimento de demanda e uma queda na capacidade de transportes, liga um alerta, né? Então, a gente vê diversos estudos, pesquisas, né, dos institutos aqui no país falando, né, sobre esse alerta. E como é que a Mots enxerga isso? Acho que a gente enxerga que algumas coisas podem acontecer. Primeiro, existe uma possibilidade, né, obviamente, de ter uma inflação de fretes, né, no futuro, porque o mercado ele é uma lei de oferta e demanda. Né? Então, quando o motorista que hoje viaja, passa um mês fora e depois volta a cada 30 dias para ver a sua família, e ele vê que ele pode, talvez, né, fazer um transporte de aplicativos dentro da cidade dele e ganhar mais, por que ele opta por ficar no caminhão? Ele muda, ele faz uma transição. É claro que na essência o motorista, o caminhoneiro, ele é apaixonado por estar na estrada, né? Mas a gente vê inúmeros casos já dessa paixão ficar de lado, né? Essa paixão, ela tem um preço. A dificuldade é tão grande que sobressai a paixão. Sobressai a paixão. Você vê o motorista autônomo com uma dificuldade grande de renovar os seus caminhões na sua frota. Seja por uma dificuldade de gestão do próprio capital, quanto menos estruturado, mais dificuldade ele tem. A taxa de juros, uma taxa alta, né, que traz um pouco mais de dificuldade. Então, tem um outro empecilho aí. Então, pode ser que aconteça num cenário de médio prazo, que aconteça uma inflação de fretes importante para poder o setor ser mais atrativo para motoristas, né, para aumentar a capacidade. Um outro cenário que pode, e esse é mais certo que aconteça,
é que essa mesma quantidade de motoristas ou de capacidade de transportes que a gente tem hoje no país, que ela seja mais eficiente, que ela transporte mais com a mesma quantidade de caminhões ou de motoristas. Hoje, entre 30% e 40% dos caminhões que estão rodando hoje estão rodando vazio. Então, como é que a tecnologia, como é que os processos, como é que as empresas podem ajudar com que esses transportes fiquem mais eficientes e com essa mesma quantidade fazer uma quantidade de transporte maior? Aí que entra a inteligência, né? Aí que entra a tecnologia. inteligência, que entra a tecnologia, que entra a MOTS. Né? Então, a gente acredita muito que essa inteligência no sistema viário, né, no sistema rodoviário do Brasil, ela vai ser fundamental para os próximos passos desse tema. Para ajudar a crescer, né? Sem dúvida alguma. Agora, Fernando, você citou, né, sobre essas dores do transporte. Pode-se dizer, né, que Sim. O motorista cada vez mais, mesmo apaixonado, tendo dificuldades e tal. A questão da renovação, né, tem colegas nossos aí que estão há muito mais tempo no mercado, comunicadores que acreditam até em um apagão, de repente, pela falta de motorista. A MOTS é digital, né? Então, quando a gente fala assim, um serviço mais digitalizado, já coloca a gente um pouco, digamos, distante, né? Às vezes, né, porque a gente está acostumado com essa relação olho no olho, né? Quando você vai na transportadora tradicional, né, como motorista se posicionar o patrão, ali está o patrão, sabe, essa questão. Sim. As empresas tradicionais ainda têm essa questão de dar treinamento ou de fazer alguma ação para captar. Não são todas, né? Estou citando alguns poucos exemplos que ainda existem. Como vocês também podem fazer, ou fazem, ou trabalham para tentar também melhorar esse cenário, no sentido de vem para MOTS, né, transporta com a gente, aqui o trabalho é digital, mas é humanizado, alguma coisa nesse sentido. Complementar um pouco o que ela está falando, porque como vocês têm muitos estudos, vocês também entendem, talvez, até mais a dor do motorista do que, de repente, uma transportadora física que tá no dia a dia dela com aquele uma base pequena, grupo. Né? Vocês não, vocês estão com uma base muito maior. Um cenário, né? Então você sabe tudo que ele está precisando. Isso, de certa forma, também ajuda vocês a construírem um ambiente ali mais acolhedor ali para eles, sei lá. Legal. O que a gente fala muito dentro de casa, André, é que quando o motorista chega num posto de combustível e ele tem 70 transportadoras oferecendo o mesmo frete do ponto A para o ponto B pelo mesmo preço, a MOTS tem que ser a primeira escolha desse cara. Então é isso que a gente quer, né, prover para os motoristas. Como a gente vai fazer isso? Com melhor atendimento, com melhor serviço, com melhor confiança, né, com pagamento certinho, né, oferecendo benefícios para ele que talvez outros não ofereçam. Então, a gente, de fato, essas pesquisas são super importantes para a gente, Dani, para, de fato, conhecer a vida do motorista. Porque se o motorista fala que a dor dele é diesel, talvez se você falar para ele que você vai dar um benefício dele ganhar uma lona se ele fizer alguma coisa, puxa, será que tem o mesmo peso, tem a mesma relevância para ele? Não necessariamente. Por outro lado, você fala, então eu vou dar um programa de diesel para esse cara. Se você não der cargas para ele, não adianta, a carga vem antes do diesel. Então, ele precisa ter serviço primeiro, depois ele precisa gastar menos para fazer o serviço que ele faz. Então, esse entendimento profundo do motorista é algo que vem, né, no nosso DNA desde o início da MOTS para, no final, a gente se tornar uma transportadora mais atrativa para ele e, quem sabe, até isso ajudar com que atraiam mais motoristas para dentro do nosso ecossistema. Né? Porque os motoristas, eles se falam muito, né? Eles conversam muito e a gente vê, né, que a gente usa terminologias, né, do marketing moderno, de member get member, né, de um motorista indicar para outro, mas que a gente começa a traduzir isso para dentro dos nossos programas com os motoristas, de falar, puxa, indica um motorista para cá que ele vai ter esse benefício, você também ganha alguma coisa. Então a gente tem diversos programas, né, em testes, inclusive, dentro de casa, para incentivar com que esse tipo de aumento de bases ou de motoristas no ecossistema aconteça. E até porque você mexe muito com o autônomo, né? Que é diferente do transportador físico ali, que ele tem mais a questão do próprio funcionário, vez ou outra que ele demanda de um autônomo. E você mexe exatamente com o maior público, que é o que ninguém vê, né? Teoricamente, que não tem assistência, que não tem um plano de valorização, enfim, não tem, porque ele é bem mais carente de recursos, né? E quando a gente estudou, né,
na nossa última pesquisa mais profunda, a gente separou os motoristas em motoristas de transportadores, CLT de transportadores, motoristas autônomos que dormem em casa e motoristas autônomos que viajam. Porque mesmo dentro dos motoristas autônomos, são perfis muito diferentes. Sim. E essa foi a forma que a gente agrupou. Quando a gente vê, por exemplo, motoristas que viajam, os motoristas que rodam e a cada 30 dias voltam para casa, eles, por exemplo, têm um nível de conexão com a tecnologia muito maior do que os autônomos que dormem em casa. Que normalmente tem caminhões menores, que fazem entregas mais curtinhas, caminhões mais velhos e são menos conectados com tecnologia. Então, mesmo dentro do grupo dos grupos de autônomos, você tem perfis diferentes. Então, para a gente poder prestar, né, oferecer um serviço, você precisa conhecer. Agora, quando você pega os autônomos que dormem em casa, né, que fazem entregas urbanas, a Motis atende toda a entrega, né, uma parte importante da entrega urbana da própria Votorantim. São motoristas autônomos por sua essência, né, as entregas que fazem nas lojas de materiais de construção e tudo mais. Esse é o perfil, né, ou era o perfil de motoristas menos conectados. E hoje mais de 90% das viagens que a gente faz são conectadas no nosso aplicativo. Que eles usam as tecnologias para poder escolher a carga, que eles usam a tecnologia para confirmar a entrega, para fazer quitação da carga, para consultar saldo, né, para conectar os benefícios que ele usa. Então, mesmo os motoristas que têm mais dificuldade, tem formas da gente poder atuar, né, e poder fazer com que a tecnologia vá ganhando espaço devagarzinho, porque o motorista é desconfiado, né? É lógico. O motorista é desconfiado. Então, quando a gente entra, quando você pega laranjeiros, né, os motoristas que transportam laranja, também são motoristas com perfis parecidos com esses que eu comentei. Não adianta você virar e instalar um aplicativo e agora vai ter que ser assim. Não, coloca alguém lá, vai mostrar para ele por que aquilo é bom para ele, né, o que ele vai ganhar com aquilo, por que aquilo faz sentido na vida dele. Então acho que essa transição, essa gestão de mudança, ela é extremamente importante para o nosso negócio avançar. E como vocês estão vendo o futuro mesmo? Vocês desenham, pela até pesquisa que vocês conseguem ter um olhar mais amplo, realmente está rolando pode rolar esse apagão por falta de motoristas? E como que vocês podem colaborar com isso? Como convencer o filho do motorista que trabalhar na Motis, continuar com o caminhão do pai? É legal. Nessa geração de youtubers é diferente, né? O transporte ele não é tão sexy. Não é, né? É verdade. Mas assim, sobre o futuro, André, essa queda de 1 milhão de motoristas que a gente vê, a parte mais triste é que é de motoristas autônomos. Com certeza. Então, desses segmentos, é o segmento que tá mais em crise, né? Que ele cai mais rápido, que ele tem menos renovação, né? Então, de fato, a gente olha para isso, né, com olhos bastante atentos. É claro que a gente tem que entender como é que isso, né, fica dentro do nosso negócio, portanto, né, ou por isso também que a Motis não trabalha só com motoristas autônomos, mas o que a gente vê, né, acho que todo esse programa que a gente faz, né, pro motorista, faz muito sentido para a gente, né, dar sobrevida, para a gente dar condições melhores, né, para que esse motorista permaneça, né, no transporte, de dar condição para ele renovar o caminhão dele pegar um empréstimo, dele poder ter um diesel mais barato. É claro que isso é pequeno ainda frente a um cenário macroeconômico, um cenário de condições do país. Mas assim, tudo o que está no nosso alcance a gente tem que fazer. Tem muito mais que a gente pode fazer. A Motis é um bebê de 5 anos ainda, né? Então, quando a gente fala de programa de desenvolvimento de motoristas, né, de treinamentos e tudo mais, né, porque não é uma parceria com órgãos públicos, né, com o Sistema S. Então tem muita coisa que a gente começa, né, que a gente discute, né, de possibilidades para o futuro, mas a gente tem inúmeras ações já acontecendo no hoje para poder, né, minimizar essa queda ou, quem sabe, né, ajudar a estancar um pouco. E é isso. Nossa, que bate-papo muito rico. Nossa, a gente poderia ficar aqui com muitos estudos ainda. Falando muito sobre... Muito legal. O transporte. Eu acho que isso é muito legal. Muito. Eu também. Acredito que você... Não, é de saber que... Mas é interessante mesmo, de você saber que hoje a tecnologia, ela ajuda um setor que veio aprendendo com o tempo em relação a isso, né? Teve sempre uma certa resistência, como você mesmo disse, e hoje a gente vê, já percebe... os motoristas com mais acesso, os transportadores, os embarcadores entendendo a importância de digitalizar, de ser mais formalizado, né? Não viver na informalidade. Sim. Eu acho que isso é o grande ganho da questão do digital, da tecnologia dentro desse setor, que é tão rico, mas que às vezes por conta de informalidade ou mesmo um pouco de receio ali,
a gente não conseguir ver isso, né? E eu achei interessante porque vocês são jovens, né? Uma transportadora jovem, já com faturamento que vai fechar esse ano de tamanho de transportadora já tradicional e até cinquentona aí, digamos assim, no mercado. Você vê que esse é o futuro? Transportadora digital, a inteligência, né? A digitalização no transporte é uma tendência? Como que você desenha? A gente acredita muito num futuro mais digital. É difícil prever se essa mudança radical vai acontecer em 5, 10 ou em 20, mas a digitalização está vindo para ficar. A IA está vindo para ficar. Sim. Né? Então, alguns setores demoram um pouco mais para absorver, né? E o que a gente acredita é que a gente não pode forçar mais do que o mercado suporta. Então, a Motis está preparada para avançar, para contribuir e avançar com essa onda de digitalização. Né? Então, a gente acompanha a evolução do mercado nos Estados Unidos, na China, em outros mercados importantes, que também, mesmo nos Estados Unidos, que sofrem dificuldade de digitalização. Então, acho que no Brasil vai ser um processo mais calmo. E a gente está junto, a gente está preparado para fazer com que isso aconteça. Então, a gente vai continuar muito forte nesse processo de digitalização, nesse investimento em tecnologia e preparando todo esse nosso ecossistema, né, de motoristas autônomos, de transportadores, para estar junto com a gente, avançando, dando todas as condições para que eles possam crescer junto com o mercado através da nossa tecnologia. Bacana. Fernando, a gente queria te agradecer muito aí por esse bate-papo. Antes da gente encerrar. A gente não te preparou porque a gente quer saber, né, como o Fernando se prepara para toda essa tecnologia aí que vai vir, que você desenha como e tal. O que é o Fernando aí fora desse mundo digital, que não tem como a gente ficar fora, mas quem é você quando não está aí na transportadora digital, pensando em soluções? Legal. Eu sou um nerd de carteirinha. Você curte. Tá no lugar certo. Trabalhando. Eu tava com meus pais essa semana, minha mãe tava lembrando que ela tinha que brigar comigo para eu brincar, né? Eu gostava de ficar estudando. Então, eu gosto muito de estar antenado em tecnologia, né? E ainda mais agora, né? Há 2 anos que veio esse boom de IA, que dá ainda outro gás para a gente poder brincar com isso. Mas sempre gostei muito de processos, de tecnologia, de trazer eficiência, mas tudo linkado a um propósito, né? O que a gente está fazendo para poder deixar alguma coisa no mundo melhor, né? Então, seja na Motis, né, que a gente deixa a vida dos caminhoneiros melhor, a vida dos embarcadores mais eficiente, contribui para a evolução do país, mas acho que na minha vida também, tudo que eu passo, tudo que eu vou estudar, que eu vou fazer, eu sempre penso, o que está contribuindo de alguma forma? Isso me dá muito prazer. Né, e isso deixa o estudo mais leve, o trabalho mais leve e acho que faz com que as coisas, né, avancem na minha vida pessoal e, portanto, no trabalho. Muito bem. Bacana. Então tá, muito obrigada então mais uma vez aí pelo bate-papo. Foi muito bom, né? Exatamente, você aí que nos acompanhou, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, né? E fique ligado que sempre tem um bate-papo desse nível aqui no Vozes. Toda quarta, 7h30. Tchau, tchau.